o cristão pode perder a salvação? Essa questão da perda da salvação é a seguinte. Se a gente parte de um pressuposto de que você recebe a salvação porque merece a salvação, por questões de méritos pessoais, é óbvio que você vai também achar que vai perder se faltarem esses méritos. Se você recebe a salvação porque merece, você vai perder a salvação porque não merece. O que a gente tem que lembrar é que a salvação não depende da gente. Nós não somos salvos pelo que fazemos e, portanto, nós não perdemos a salvação pelo que deixamos de fazer. A salvação é uma conquista da graça e a palavra graça significa exatamente isso. É um favor imerecido de Deus, algo que nós não conseguiríamos por nós mesmos. A lógica do perdido, do pecador, é a lógica da pessoa que não sabe nadar e está se afogando. A pessoa que não sabe nadar e está se afogando, não adianta. Ela pode se agarrar nela mesma, pode se debater e vai acabar afundando, vai acabar morrendo, porque ela não vai se salvar. Não depende dela. Ela precisa de que alguém jogue uma corda, ela precisa que alguém jogue uma boia, ela precisa que alguém estenda o braço e traga para dentro de um barco, ela precisa de um salva-vidas que a ajude a sair daquela situação, senão não tem jeito, vai morrer. A situação do pecador é a mesma. Nós somos como pessoas que não sabem nadar se afogando. Ou nós nos seguramos na corda, na boia que a graça de Deus nos lançou. Ou nós morreremos, porque a nossa salvação não depende da gente. Depende tão somente de confiarmos naquilo que Jesus Cristo já providenciou. E uma vez que estamos salvos pela graça e estamos em Cristo, e se a salvação não depende da gente, é claro que nós não temos mais como perder essa salvação, porque a salvação é garantida por Jesus Cristo. Quando falava aos seus discípulos, no Evangelho de João, capítulo 10, Jesus Cristo diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará de minha mão. Você caminha um pouco mais, vai até Romanos, e você encontra Paulo no capítulo 8 de Romanos dizendo: e nada pode nos afastar do amor de Deus em Cristo Jesus. E essas pontuações da segurança que temos na graça de Deus vai se repetindo. Em Efésios, por exemplo, Paulo diz que temos o Espírito Santo em nós para garantir justamente a salvação que temos. Ele é o selo e ele é o penhor da nossa salvação. É ele que nos dá essa garantia e precisamos confiar nisso. Então nós não perdemos a salvação custou muito caro a Deus, custou a vida do próprio Cristo, custou a vida do Filho de Deus, o derramamento do seu sangue, e esse sacrifício de Cristo, se nós ganhássemos e perdêssemos, teria sido um enorme desperdício se fosse essa coisa instável que muitas pessoas pensam ser. Cristo pagou um preço muito alto para que tivéssemos a salvação, permanecêssemos nele. O que pode acontecer, muita gente confunde as coisas, é que uma pessoa que frequenta a igreja durante um tempo, depois se afasta, nunca mais quer saber de nada, não é que ela já foi salva e perdeu a salvação, é que ela, na verdade, nunca conheceu a salvação, nunca conheceu o evangelho. Eu tenho dito sempre, a igreja institucional é uma coisa, o evangelho é outra. O conhecimento do evangelho nos leva à igreja. Mas não é o estar na igreja que nos dá a garantia da salvação. O que nos dá a garantia da salvação é o conhecimento do Evangelho, é a mensagem do Evangelho na nossa vida. Então você pode ter nascido na igreja, pode ter sido batizado, pode frequentar a igreja, pode participar de todos os cultos e não ter conhecimento verdadeiro do Evangelho, nunca ter nascido de novo, nunca ter se convertido de fato. Então são duas coisas distintas. A pessoa ter estado numa igreja, ter se afastado, não significa que ela perdeu a salvação, significa que ela nunca conheceu a salvação de verdade, nunca teve verdadeira comunhão com Cristo, nunca teve uma verdadeira experiência com a graça de Deus. É bom a gente fazer essa distinção para que a gente não cometa esse tipo de equívoco de achar que uma coisa que custou tão caro a Jesus, que foi sua própria vida, a gente possa perder por causa de merecimentos próprios.